Sim, mestrão, estamos online. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor de Geografia, passando para trabalhar com vocês mais um assunto importante. Na verdade, para dar continuidade ao conteúdo que já foi trabalhado na semana anterior, fatores do clima. Agora, a gente não está falando mais de cartografia, a gente está entrando numa outra temática da chamada Geografia 1, Geografia Física, a parte da geografia que analisa mais os fenômenos naturais. Bom, antes de pensar em climatologia, como eu falei, de falar sobre os climas brasileiros, as suas características, a gente está indo primeiro pelos fatores do clima. Só relembrando da última aula, o que são fatores do clima? São elementos fundamentais na formação, na caracterização, na construção de um clima. Tudo bem? Os primeiros fatores, altitude, latitude, você viu na última aula. Hoje a gente vai continuar os fatores, beleza? Bom, Igor, como que a gente continua isso? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu vou pedir mais uma vez que você nos siga aqui nas nossas redes. Se você ainda não se inscreveu, por favor, dá essa moral, se inscreve aqui no nosso canal Estude com Luiz, ativa o sininho, compartilha com a galera esse e todos os outros materiais que nós divulgamos para vocês. Além disso, segue a gente nas redes sociais e, principalmente, compartilhe o material, compartilhe esse projeto maravilhoso, ok? Lembrando, todo o material que eu vou estar utilizando aqui, todas as imagens, você pode pegar aí. Quanto paga, João? Zero, absolutamente nada. Gratuitamente você tem todo esse material, como o João falou, à sua disposição. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou seguir o ritmo da última aula. Eu vou colocar a imagem e vou definir no quadro. Então você vai estudar da seguinte forma, caderno e vídeo. Vamos lá, começando aí, continuando o assunto da última aula, fatores do clima. O primeiro fator está na tela, continentalidade. Deixa eu só passar aqui para ver se ajusta aqui, Vamos lá. Fatores do clima. Ih, não foi não? Agora foi, Ih, rapaz, calma aí. Fatores do clima. Igor, qual é o primeiro fator? Tá aqui, continentalidade e maritimidade. Como assim, professor? Continentalidade e maritimidade. Vamos lá pro quadro para eu definir com vocês? Pode ser? Porra, obrigado, João. Então tá aqui, fatores do clima. Agora a gente está trabalhando com continentalidade e maritimidade. Igor, qual é a diferença? Bom, continentalidade é a influência que você tem quando um ponto está recebendo uma menor umidade, ou seja, quando esse ponto está mais distante em relação ao mar, está mais no interior, está mais próximo, está mais inserido, melhor dizendo, no continente. Então vamos lá, olha só, continentalidade você vai definir como uma área onde você tem uma menor influência das massas úmidas litorâneas do oceano. Bom, se continentalidade eu estou falando de um ponto que está muito distante do litoral, maritimidade é o que? É o oposto. Seria aquela área que está próxima do litoral, ou seja, que sofre uma maior influência das massas úmidas. Úmidas que vão vir do oceano. Beleza, professor? Entendi, mas como que funciona? Bom, se uma área está distante, ela recebe menos influência de massas úmidas, naturalmente você vai falar que nessa área eu tenho um clima, clima que costuma ser mais seco. A não ser que eu tenha influência da vegetação, ou de um rio, ou de algum outro elemento. Beleza. Se o clima é mais seco, ou seja, se eu tenho um efeito muito grande da continentalidade, eu vou perceber que eu tenho uma elevada amplitude térmica. Igor, não entendi muito bem. Cara, você aprendeu com um professor de biologia chamado João Campos que existe uma capacidade da atmosfera de manter a superfície aquecida a partir da presença de alguns gases, como o dióxido de carbono,
o metano, ou seja, o chamado efeito estufa. E quando você tem uma umidade maior numa localidade, você acaba contribuindo ali para a manutenção da temperatura. Ou seja, se eu estou falando de uma área mais distante do litoral, o que eu vou perceber? Que essa retenção de calor vai ser menor. Com outras palavras, a variação de temperatura ela é maior. E essa variação de temperatura entre o dia e a noite eu chamo de amplitude térmica. Então aqui, ó, variação de temperatura. Como assim, professor? Cara, isso aqui me lembra muito, João, o aluno aprendendo sobre o deserto. Ele sempre lembra do seguinte, ó, dia quente e noite fria. Caraca, Igor, é por isso então que no deserto o dia é quente e a noite é fria? Sim, eu tenho pouca umidade, logo eu vou ter uma elevada amplitude, variação térmica. Beleza, e agora quando eu falo de maritimidade? Ó, eu estou falando de áreas que sofrem influências de massas litorâneas. Muita umidade chegando, então o clima, ó, o clima ele é mais úmido. Por ser mais úmido, a amplitude térmica, a variação de temperatura vai ser menor. Então, ó, menor amplitude térmica. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, eu não dei valores. Por exemplo, dia 35 graus, para mim isso é quente. Noite 20 graus. Variação de quanto? 15. Aqui, vamos botar assim, ó. Dia, Rio de Janeiro, João, dia quente, noite quente também. Como assim, Igor? Dia 40 graus, Rio 40 graus, segundo Fernando Abreu. Noite 35 graus. Aí o que você tem que fazer quando você mora num lugar tão quente quanto o Rio de Janeiro? Você tem que tomar banho antes de dormir. Toma banho, vai com o corpo molhado, mergulha na cama, liga o ventilador de teto, porque o ar-condicionado consome muita energia, vai vir, o consumo de energia vai vir lá no alto, a conta de luz vai ficar muito cara, você vai tomar esporro. O que você faz? Toma banho, mergulha na cama com o ventilador ligado e reza para dormir logo. É assim que funciona num ambiente como esse. Dúvidas até aí? Tranquilo? Posso voltar, João? Vamos lá. Igor, como que eu entendo isso também, cara, quando eu penso, por exemplo, na comparação do clima tropical típico, vamos pegar aqui Brasília e tropical litorâneo, Rio de Janeiro. Tanto é que no inverno, quando a galera costuma ir para Brasília ou para Goiânia, costuma ter um problema dos lábios ressecarem. Eu já passei por isso. Por quê? O clima é muito mais seco do que aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Aqui eu estou numa área litorânea. Beleza, Igor? Você mora na beira da praia? Quem me dera. Mas ainda assim eu sofro a influência da maritimidade. Beleza? Por isso é quente durante o dia e é quente durante a noite, durante boa parte do ano no Rio de Janeiro. Ok? Caramba, Igor, é só para isso que serve a continentalidade e maritimidade? Não. Tem um outro fenômeno que costuma cair muito em física, mas também na prova de geografia. É tipo escala que cai em matemática e geografia. Esse fenômeno aqui, ó, são as brisas marinhas. Igor, como funciona? Deixa eu acelerar e voltar aqui, ó. Agora foi. Opa, não. Ah, moleque, tá aqui, ó. Brisas marinhas. João, será que eu consigo botar ali do lado? Eu consigo, né? Ah, cabe sim. O exemplo das brisas? Acho que vai. Olha só. Então deixa eu fazer aquele desenhozinho. Que eu juro que eu tento. Ó, continente e oceano. Que isso, eu falei praia, o João até modificou a cor ali, ficou um amarelado tipo sol. Ó, continente, que isso, olha lá, me senti na praia agora. Continente e oceano, ó. Continente tá aqui, ó. E o oceano, vou botar aqui a praia, né? Ó, o mar, pra ficar mais bonitinho. Situação 1. Ó, situação 1. E aqui eu vou fazer o sol. João, me ajuda aqui, ó, se eu tiver errado, ó. Mas é mais ou menos assim o litoral do Rio de Janeiro, ó. Copacabana, ó. Não tem nem esse morrinho todo, na verdade é uma planície costeira direto. Agora aqui, ó, situação 2. Ó, vou tentar reproduzir a mesma paisagem.
Não. Finge, galera, que é a mesma paisagem, ó. Finge aí. E aqui o mar, ó. Olha que maneiro. Mar. Aí que eu tenho as duas arvorezinhas, ó. Ah, ficou parecidinho, ó. Duas barraquinhas. Beleza. Continente também. E agora? Agora à noite. Vou fazer uma lua aqui, ó. Como se eu soubesse. Ó. É mais ou menos assim. Beleza? O que que acontece? Vamos lá. Durante o dia. Deixa eu pegar aqui rapidinho uma aguinha. Durante o dia, João, eu estou esquentando tanto a areia quanto a água, concorda comigo? Perfeito. Beleza. Só que o que que esquenta mais rápido, João? A areia ou a água? Aí o mestre Paulo, se ele vier aqui, ele vai Pô, se o mestre Paulo aparecer aqui, brincar. O que que esquenta mais rápido? Areia. Então, olha, como a areia esquenta mais rápido, eu vou falar que esse ar quente ele é mais leve. E aqui eu vou formar um centro, ó, de baixa pressão. Ó. Caraca, Igor. Então aqui, ó, centro de baixa pressão. Vou botar aqui, ó, uma colinha. Tá mais quente. Por que tá mais quente? Aí você vai estar falando de calor específico e aí você vai ter aula lá com o Paulo, com o Rinaldi, essa parte com o Rinaldi, para entender melhor. Eu vou no grosseiro, ó. Por que ficar mais quente? Porque quando eu chego na praia, toquei na areia, meu irmão, não dá nem pra botar o pé, boto o chinelo. Agora a água tá gelada pra caramba, ainda mais aqui no Rio de Janeiro tem esse costume. Então, olha, a água demora mais a esquentar do que a areia. Então, vou botar aqui, ó, ainda tá fria. Se tá fria, aqui eu falo que é alta pressão. Por que alta pressão? Porque é mais pesado, ó. Caraca, Igor. Quer um spoiler, João? Na próxima aula eu vou falar sobre pressão atmosférica e vou explicar isso aqui melhor ainda. Mas, ó, vai por mim. Alta pressão e baixa pressão. Caraca, o que que vai acontecer? Bom, eu vou ter um vento saindo da alta para baixa pressão, ó. Caraca, então o vento ele vai soprar do mar para o continente. Beleza? É a brisa marinha durante o dia. E à noite? À noite é só você pensar agora, quem esfria mais rápido. João, quando a gente chega na praia, à noite, como tá a areia? Bem mais gelada. Porque a areia gela rapidamente. Outro dia eu estava dando aula de solos para o meu aluno, explicando também a questão da porosidade do solo. O João dá aula disso também em ciências. E eu mostrando para o moleque o seguinte, por que não fica água naquele solo arenoso? Porque eu tenho que um espaço maior entre os grãos de areia, e a água vai infiltrar rapidamente. Se não tem água sendo mantida, não dá para manter aquela área aquecida. Resultado, resfriou muito rápido. Então agora aqui ficou frio. E a água do mar? Pô, agora finalmente esquentou. A água do mar está mais quente do que a areia. Resultado, aqui no mar agora eu tenho um centro de alta pressão. E aqui sobre o continente eu tenho um centro de... no mar eu tenho um centro de baixa pressão. E no continente eu tenho um centro de alta pressão. Caramba, então olha só, a temperatura aqueceu de maneira diferente. Exato. Se aqueceu de maneira diferente, o que que eu vou perceber? Que o vento sai da baixa para alta, ó, da alta para baixa, ó. Ele faz isso. É como se ele fizesse um ciclo aqui, ó. Saiu da alta e foi para baixa. Resultado, brisa marinha durante o dia do mar para o continente, durante a noite do continente para o mar. Difícil isso, João? Pra galera não ficar em dúvida, deixa eu mostrar um desenho mais bonitinho que o meu. Dessa vez está bem melhor que o meu, olha só. É o mesmo esquema. Repara, durante o dia, o que que eu falei, ó? Do oceano para o continente. E agora, durante a noite? Do continente para o oceano. Beleza? Difícil? Deixa eu só botar aqui o título pra galera não esquecer. Então, ó. Brisa bonitinha, ó. Brisa marinha. E a brisa continental. Acho que não é difícil não, acho que a galera vai entender numa boa. Isso aí, mesmo eu não sendo professor de física, ó, dá pra entender. Galera, vamos lá, dar um print aí, ó, 5 segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1, calma aí rapidinho, João, deixa eu ver se eu consigo ajeitar o negócio aqui, ó. Ah, agora pode ir. Beleza, então, ó, já falamos sobre continentalidade, um fator climático.
Agora vamos para mais um fator climático. Tudo bem? Olha quanta coisa nós já vimos. Latitude, altitude, relevo, vegetação. Agora, continentalidade, maritimidade. Já falamos de albedo. Vamos dar continuidade. Vamos continuar com quem? Com as correntes marítimas. Igor, como funcionam as correntes? Ó, correntes marítimas são grandes porções de ar que se deslocam pelos oceanos. Lembra que eu acabei de falar do ar, do vento ali? Ao se deslocar sobre os oceanos, eles vão influenciando na temperatura daquela água. Então, o que vai acontecer? Se deslocam pelos oceanos com características próprias de temperatura, salinidade e pressão, possuindo influência no clima e nas atividades humanas, como a pesca, como o deslocamento de barcos, entre outras atividades. Como assim, professor? Aqui eu trouxe um exemplo, ó, imagens de correntes que eu tenho na superfície, correntes marítimas. Eu tenho correntes quentes, representadas pela cor vermelha, e tenho correntes frias, representadas pela cor azul. Como funciona isso aqui? Eu acabei de falar que eu tenho ar se movimentando e influenciando no comportamento dessas massas. É como se fossem grandes rios por dentro dos oceanos. Tem um filme genial que te ajuda a entender isso. Não sei se o João acerta. Um filme que mostra uma corrente marítima que leva, vou dar dica, que leva o personagem principal a encontrar o seu filho, e esse filme passou domingo passado, retrasado, melhor dizendo, na sessão da tarde. Ou melhor, na sessão da tarde. É o Procurando Nemo? Procurando Nemo. Eles precisam chegar em Sydney, e aí o Merlin, pai do Nemo, já até citei Procurando Nemo outras vezes aqui, ele pega uma corrente que o ajuda a chegar até o filho dele. Por quê? O ar vai influenciando nessa movimentação. Igor, então vamos lá. Qual é o próximo fator do clima? Deixa eu colocar aqui para você não esquecer então, ó. São as correntes marítimas. Deixa eu pegar o preto aqui. Como funciona agora? Como eu falei, é como se fossem grandes rios que se deslocam carregando características como salinidade e temperatura, beleza? Então aqui, ó, a partir da influência do ar que se movimenta sobre o oceano, você tem um volume, né, um conjunto, um volume de água que se desloca no oceano carregando características como salinidade e temperatura. Caraca, Igor, mas como que vai influenciar no clima? Bom, primeiro, repara, você viu na última aula? Caraca, agora, ó, ficou muito ruim? Você viu na última aula que existem as zonas térmicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a zona intertropical, tenho o Equador, tenho o trópico de Câncer e tenho o trópico de Capricórnio. Aí aqui eu tenho a zona polar. Essa região aqui é mais fria ou mais quente, João? Onde? Desculpa, essa região polar aqui. mais fria. Mais fria. O que vai acontecer? Olha só, eu vou ter corrente fria. Eita, quase caiu no meu pé. Saindo aqui, ó, dos polos, indo em direção aos trópicos, ó. Só que quando chega no trópico, o que ela faz? Ela encontra um centro de baixa pressão. Então o que acontece? Ela muitas vezes retorna para cá, ou ela se desloca um pouquinho mais. E eu vou ter um predomínio de correntes quentes aonde? Na zona intertropical. E elas vão se movimentando. E aí nessa perspectiva você consegue perceber que eu vou ter variações de temperatura e salinidade na superfície e nos oceanos. Beleza. Mas como que é a influência dessas correntes? Aí você vai pensar assim, olha só. Correntes
frias, preciso falar que ela tem uma baixa temperatura? Não, o nome já diz isso. Como funciona? Olha, por apresentarem baixas temperaturas, contribuem para a formação de desertos litorâneos. Igor, não entendi. Como assim eu vou ter deserto no litoral? Muitos alunos perguntam isso. Pô, professor, como assim eu tenho deserto no Atacama? Deserto numa região litorânea? Tipo Kalahari na África? Se está tão perto do mar. Pensa comigo aqui, olha só. Imagina agora que eu tenho o Oceano Pacífico aqui, ó. O Oceano Pacífico. E que eu tenho, ó, a costa oeste da América do Sul. Olha só. A Cordilheira dos Andes que nós já estudamos aqui. Tá pegando a cordilheira? Tá. Olha só. Aí nessa região aqui eu vou ter a chegada de uma corrente fria, ó. Deixa eu destacar ela aqui, ó. O que vai acontecer? Por ser uma corrente fria, ela vai formar precipitação antes de chegar no continente. Então as correntes frias, elas vão abaixando a temperatura. Resultado, eu vou ter a ocorrência de chuvas no oceano. Quando essa nuvem chega no continente, ela está como, João? Seca. Então, olha, essa corrente fria provoca precipitação sobre o mar ou sobre o oceano, quando eu estou mais afastado. Aqui essa nuvem chega seca, por isso eu tenho a formação de desertos. Caraca, Igor. E as correntes quentes? Olha só, deixa eu colocar aqui agora, ó. Correntes quentes. Contribuem para a ocorrência de precipitações no litoral. É o oposto. Agora, uma corrente quente, aqui não vai dar para continuar, deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui, ó. Agora aqui, ó, vou botar aqui um no outro oceano, um Atlântico, ó. Uma corrente quente aqui, chegando sobre o continente. O que vai acontecer? Eu vou impulsionar mais essa massa e eu vou ter ocorrência de chuva, ó, no litoral, tipo na zona da Mata Nordestina. Então, a corrente fria contribui para a formação de desertos, a corrente quente contribui para a formação de chuvas litorâneas. Beleza? Tudo bem? Ficou tranquilo, João? Acho que a galera consegue dar um print, né? Pô, será? Acho que... Não, até ainda não. Acho que vai melhorar, vai melhorar. Acho que agora eu vou desenhar o mapa do Brasil para ver se fica melhor. Vamos nessa, galera? Posso continuar? Então vamos nessa. Deixa eu jogar aqui, ó. Já vimos então as correntes marítimas. Agora é a queridinha. A queridinha de quem? Primeiro é meu fator preferido. É o que mais cai em prova. São as massas de ar. Igor, por que a galera costuma se desesperar? Tá aqui, ó. A galera costuma se desesperar quando fala de massa de ar. Cara, porque é o que mais cai. Só que tem um problema. As pessoas gostam de decorar. Elas querem pegar os termos. Falou em massa de ar, o aluno fica assim, ah, já sei. Mole. MEC, MTA, MPA, MTC. Pô, é muito tranquilo. MPA é úmido, MTC... Pô, calma aí. Seco. Cara, não precisa decorar. É muito tranquilo. É só você ir com calma. Igual lá em escala eu falei que você não precisava decorar a fórmula, e depois eu provei isso, a mesma coisa eu vou fazer aqui com massa de ar. Primeiro, vamos lá. Quando eu falo de massa de ar, eu preciso enxergar esse mapa aqui e perceber o seguinte, que no Brasil eu tenho 5 massas principais. Só que antes disso, eu vou definir com vocês o que são massas de ar. E antes de definir, eu quero que você tenha calma.
Quando eu falo que costuma cair, é porque nem sempre a questão vai falar sobre o tipo de massa de ar. Essa questão ela pode falar sobre um clima, mas geralmente as massas de ar elas são os principais fatores na formação de um clima. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui no quadro. Obrigado, João. Pô, João, incrível, meu irmão. Deixa eu mostrar aqui primeiro a definição de massas de ar. Olha só. Massas de ar. Já vou passar vergonha, João. Tu vai ver. Tu vai ver. Massas de ar. Como que eu vou definir as massas de ar? Mais um fator climático. Ó, vou falar que são grandes bolsões de ar que se formam carregando características do local de criação, de formação, do local. Ponto. Igor, como assim? Olha como você não precisa decorar. Se você tem uma massa que se forma sobre uma área equatorial, lá na porção central do planeta, onde eu tenho muita radiação solar, essa massa vai ser quente ou fria? Quente. Você recebe muita radiação, estou numa região mais quente. Aquele ar que se forma sobre aquela área é o ar quente. Se eu tenho uma massa de ar se formando na região polar do planeta, onde eu tenho menor incidência de radiação, essa massa vai ser quente ou fria? Fria. Então é isso. Olha, as massas carregam características do local de formação. Agora, basta saber a temperatura de onde ela se formou? Não. Também posso identificar a questão da umidade. Pensa comigo. Eu vou apagar esse desenho, mas é só para você ter uma noção aqui, ó. Já fiz ele outra vez nessa aula. Imagina que eu esteja aqui na praia, no oceano qualquer. Tá muito quente. João, se tá muito quente, o que acontece com essa água? Isso, tá muito quente aqui nessa área aqui. Esse ar aquecido, ele começa o quê? A subir. E junto com esse ar, o que sobe também? A água vai evaporar. Então, olha só, eu vou ter a ascensão do ar e da água. Aqui, ó, joguei os dois juntos. Agora eu vou fazer uma massa aqui. Olha que maneiro, ó. Ficou bonitinho mesmo o desenho, João. Ó, eu tenho ar quente, porque eu tô na zona equatorial, e tô com muita umidade, porque eu formei sobre o oceano. Então essa massa ela vai ser quente e úmida. Beleza. Agora, imagina que eu esteja na mesma zona térmica, na mesma latitude, só que numa área bem distante do oceano. Bem distante. Maior influência da continentalidade, que você já viu no início da aula. Não viu, não entendeu? Volta lá. Qualquer coisa, bota dúvida aqui nos comentários que a gente tira depois. Ó. O que vai acontecer? Tá muito quente? Eu vou ter ascensão do ar. Beleza. Vou formar uma nuvem, vou formar um bolsão de ar, vou formar massas de ar. Ó, grandes nuvens, grandes massas. O que vai acontecer agora? Essa massa, ela é quente ou fria? Ela é quente. Está numa zona equatorial. Porém, o que ela não é comparada à anterior? Ela não é úmida. Tem vegetação aqui? Não. Tem água aqui? Não. Tem rio aqui? Não. É quente e seca. Foi? Então, olha só que maneiro, ó. Eu vou falar que existem massas diferentes na superfície. Ponto. Como assim, Igor? Ó, já vou chegar em massas brasileiras, daquelas 5 que eu citei, ó. Eu vou falar que existem, olha, massas de ar quente, por exemplo, formada na região tropical, na região equatorial, numa região semiárida. Posso falar que existem massas frias, massas de ar frias
uma massa polar, por exemplo, como eu acabei de citar. Também posso falar que existem massas de ar úmidas, acabei de dar um exemplo. E posso falar que existem massas de ar secas. Foi? Agora, só mais uma informação para você não esquecer, ó. Deixa eu botar aqui. Só mais uma informação para você não esquecer. Essa aqui, ó, vai até com uma exclamação, que ela é muito importante depois para você entender climas brasileiros. Olha só. Se liga aqui, isso aqui eu aprendi com o João. Ó, sério mesmo. Esse 3D brabo aqui, ó. Ah, moleque. As massas alteram as condições atmosféricas por onde passam. Como assim, Igor? Olha o que eu acabei de falar. As massas carregam características do local de origem. Por onde passam, alteram as condições atmosféricas. Como? Se eu tenho uma massa quente e úmida, ao chegar num ambiente que está frio, o que ela vai provocar? Um aumento da temperatura. Se eu tenho uma massa fria, ao chegar num ambiente quente, o que ela vai provocar? Uma queda da temperatura. Até ela perder as forças. É como se fosse um corpo que está chegando e, ao se deslocar, vai perdendo as suas características. Então, por exemplo, se eu sou uma massa úmida, dá para ver pelo meu suor, estou chegando no ambiente seco, eu estou soltando umidade. Até o momento que eu não tenho mais umidade para soltar, perdi a força, me desfiz. É a mesma coisa aqui. Beleza? Por isso, às vezes, a gente liga no noticiário e fala, olha, vai haver uma mudança de tempo. A diferença entre tempo e clima você viu na aula anterior. Vai haver uma mudança de tempo, as temperaturas irão cair devido à chegada de uma frente fria. É uma massa que está chegando, uma massa polar atlântica, provavelmente, que está chegando. E ao chegar aqui, ela provoca o quê? A queda de temperatura. Ela vai ter mais força onde? Na região sul, que é a primeira a receber essa massa, geralmente. Ela vai ter uma força menor aonde? No centro-oeste, no nordeste, no norte. Porque até chegar no norte do país, ela já foi perdendo as suas características. Mas depois a gente vai falar de climas brasileiros. Enquanto não chega climas brasileiros, é o momento de passar vergonha. Por quê? É o momento que eu tenho que desenhar o mapa do Brasil. Sei fazer isso? Não, mas eu tento. Olha só. E não vou olhar, não vou pedir colinha pro celular, ó. João, se estiver muito ruim, tu me avisa aí, mano. Ficou muito ruim? Ficou. A gente tenta. Um ponto agudo na ficou bom. Aqui, ó. Dá pra entender. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho, né? Dá pra entender, né? Sabe que eu desenho assim estranho? Pra você também desenhar no caderno, pra você ver que o importante não é a forma. É tipo uma anamorfose que eu já expliquei. Eu quero destacar o conteúdo, ó. Vou fazer 5 circunferências aqui, ó. Caraca, Igor. Pra que isso? Você vai perceber, ó. 5 circunferências. E agora? Agora nós vamos entender as 5 massas de ar do Brasil. Bom, primeiro, repara o que eu acabei de falar. Recebem características do local de formação. Então vamos lá. Massa, 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 massa. Beleza. E agora? Ó, essa massa aqui se formou na região norte, concorda comigo? E você sabe, você já viu em regionalização brasileira, você já estudou isso no fundamental, que aqui eu tenho o que? A proximidade com a linha do Equador. Então aqui, ó. Caraca, Igor, o que vai acontecer então? Ó, linha do Equador, massa equatorial. Ela se formou na zona térmica equatorial. João, essa aqui não está na mesma linha?
na mesma latitude, então ela também se formou aonde? No Equador. São duas massas equatoriais. Caraca, Igor, beleza. E essa aqui, ó? Aqui eu vou ter, ó, galera, só uma demonstração, tá? Aqui eu vou ter o trópico de Capricórnio. Então essa zona térmica aqui, essa zona climática, eu chamo de tropical. Logo, essa aqui é a massa tropical. E essa aqui, massa tropical. Faz comigo, vai pausando o vídeo e colocando. E essa última aqui, essa última veio aqui, ó, do extremo sul da América do Sul, ó. É a massa polar. Beleza? Tudo bem? Massa equatorial, porque se formou na zona equatorial. Massa equatorial, porque também está na zona equatorial. Massa tropical e tropical. Massa polar. E agora, repara, eu já falei do local de formação, mas ainda falta o quê? Informar se ela é continental ou oceânica. Como que eu faço isso? Olha para o mapa. Essa massa aqui não está dentro do Brasil, João? Dentro da América? Então eu vou falar que ela é uma massa continental. E essa aqui está sobre o quê? Sobre o oceano. Qual é o nome do oceano? O Oceano Pacífico, não, Atlântico. Na aula sempre rola um Pacífico, Índico. Igor, e essa aqui? Tá no mar? Não, você sabe que prolongando aqui eu tenho América do Sul. Então, ó, massa tropical continental. E essa aqui? Atlântica. Por quê? Se formou sobre o Oceano Atlântico. E essa aqui? Atlântica. Por quê? Se formou no Oceano Atlântico. Ah, beleza, Igor. Então vamos lá. Eu tenho 5 massas no Brasil que atuam e muito no território brasileiro. Qual é o nome dessas massas? Ó, massa. A primeira lá, ó, equatorial, continental. Beleza. Ainda tem tempo, João? Tem tempo. Massa. A segunda, ó, equatorial também. Tá dando pra pegar no quadro? Tá, né? Equatorial, tá aparecendo na câmera? Atlântica. Caraca, Igor. E agora, ó, massa. Olha como não é difícil. T de quê? Tropical. Tropical. Poderia até ir direto, ó. Massa. Isso é muito bom para quem vai fazer concurso militar, que eles adoram cobrar isso. Massa, nome de massa de ar, a influência de cada uma, ó. Massa tropical. E agora? Massa polar. Igor, preciso mudar a cor? É uma boa, eu já vou explicar por quê. Tropical o quê? Tropical continental, aqui eu dei mole, ó, que é com vermelho. Tropical continental. E aqui, tropical atlântico. Já sabe por que eu estou usando a cor, João? Também. E a massa polar? Atlântica. Ó, opa. Não tá certo. Atlântica. Por que você usou cor diferente? Olha como é fácil. Se ela é equatorial, ela é quente ou fria, João? Se ela é equatorial, ela é quente. Ela é quente. Então, por onde ela passa, ó, ela provoca um aumento de temperatura. Beleza. Segunda massa, essa aqui, ó. Se ela é equatorial, ela é quente ou fria? Quente. Também. Caraca, Igor. Acho que eu entendi. Então, deixa eu tentar essa. Tropical. Jorge Benjó já falava, moro num país tropical. Quando eu penso em clima tropical, eu penso em região sudeste, nordeste, clima quente. Caraca, Igor. Pô, então essa aqui também vai ser quente? Vai. Qual é a única massa fria que eu tenho nessa brincadeira? A polar. Se o clima é polar, massa fria. Com exceção da massa polar, todas mantêm ou aumentam a temperatura do local em que estão passando. Caraca, maneiro. E agora? Agora eu tenho que falar se ela é fria, ou desculpa, se ela é úmida ou seca. Vamos de baixo para cima, propositalmente.
Polar, beleza, fria, por isso o azul. Atlântica, úmida ou seca? Se ela é atlântica, ela se formou sobre o oceano, eu falo que ela é úmida. Ah, moleque, entendi, por isso a cor azul. Tropical atlântica, se ela é tropical, ela é quente, se ela é atlântica, ela é úmida. Ah, entendi, por isso a cor azul. Tropical continental, por ser tropical, ela é quente. Por ser continental, ela é seca. Ah, entendi. Então, toda a massa continental é seca, porque sobre o continente não tem umidade. Errou. Olha para essa aqui. Já vou chegar nela. Massa equatorial atlântica. Por ser equatorial, ela é quente. Por ser atlântica, ela é úmida. Ah, beleza. Massa equatorial continental. Já te dei um spoiler. Se a equatorial é quente... Se a continental é seca? Não. Por quê? Porque tá de azul. Não, pô. Não é porque tá de azul. É porque você sabe que aqui eu tenho o quê? A floresta equatorial, a Amazônia brasileira. E a Amazônia brasileira, o João falou, quando ele deu aula de biomas, que ela realiza a chamada evapotranspiração. Eu tenho a formação dos rios voadores. Não só isso. Eu tenho a maior bacia hidrográfica do mundo. Quem disse isso? Eu, na aula de hidrografia. Então, ó, como eu tenho a Amazônia e tenho muita evaporação e evapotranspiração, aqui a massa é quente e úmida. Caraca, Igor, então deixa eu ver se eu entendi. No Brasil eu tenho predomínio de massas quentes. Beleza, no Brasil eu tenho predomínio de massas úmidas. Perfeito. Caraca, Igor, então por isso, no Rio de Janeiro... No litoral nordestino é quente o ano todo e úmido praticamente o ano todo, sim, porque eles estão sob influência da massa tropical atlântica e da massa equatorial atlântica. Caraca, perfeito. Eu acho que agora vai. Tu acha? Não, pode ter certeza. Agora tu vai entender isso. Vamos lá, só para mostrar um pouquinho, para não repetir o desenho, da dinâmica das massas de ar. Então, olha, você não precisa se desesperar. Você já entendeu, não faz igual esse garotinho aí não, beleza? Agora você vai perceber o quê? Que existe uma dinâmica. Se cair numa prova, você já sabe. Massa de número 1, equatorial atlântica. Massa de número 2, equatorial continental. Massa de número 4, tropical litorânea, ou seja, tropical atlântica. Massa de número 5, tropical continental. Massa de número 3, polar atlântica. Beleza. Eu quero mostrar o quê? A dinâmica das massas de ar. Pensa comigo, eu já dei esse exemplo. Imagina que eu seja uma massa de ar. João, imagina que eu seja uma massa quente. Uma massa grande, não é difícil, né? Grande desse tamanho aqui, quente e úmido, porque eu estou pingando. Ao me deslocar, eu vou provocar o quê? Chuvas, talvez, e aumento de temperatura. Concorda comigo, João? Aí eu venho. Tô lá correndo ou jogando futebol, chego aqui para dar aula no estúdio. Como nosso estúdio é gigante, tipo teatro municipal, nós temos algumas salas. Mentira. Nós temos algumas salas e eu tenho duas opções para esperar terminar a aula do João ou da Juliana de redação, que são as aulas do dia. A aula do Paulo eu não espero não, se for preciso eu entro mesmo e vado. Cara, opção A, João, eu tô com o corpo quente, ouvindo futebol, vendo a minha corridinha. Opção A, eu entro numa sala sem ventilador de teto, sem ar-condicionado e fico esperando por 20 minutos, que é o horário que minha aula vai começar. É o tempo necessário para minha aula começar. Opção B, eu chego com o meu corpo quente, suado do futebol, sento, fico pingando, né, tal, numa sala com 3 ar-condicionados, uma sala fria. Em qual das salas eu vou demorar mais tempo para resfriar o meu corpo? Na sala 1, que não tem ar-condicionado nem ventilador, ou na sala 2, que tem 3 ar-condicionados? Na sala 1. Porque como a sala 1 já está quente, eu mantenho a minha temperatura por mais tempo. Eu mantenho a minha energia por mais tempo, vamos botar assim, grosso modo. Então pensa comigo, olha as massas de ar. Você já sabe quais são quentes e frias, e quais são secas e úmidas e tal. Olha só. Massas de ar no verão. No verão, estação quente. Quem tem mais força?
Quem mantém a temperatura por mais tempo? A massa quente ou a massa fria? Nessa brincadeira que eu falei, a massa quente. Porque a massa fria ela não vai chegar com muita força. Já tá quente pra caramba. Quando ela bater na portinha, opa, não dá pra mim não, vou voltar. Então repara, no verão, as massas quentes são predominantes. Aí, por exemplo, você tem a massa equatorial continental, que é quente e úmida, chegando até o sudeste, irmão. Trazendo umidade, provocando chuvas. Caraca, a massa tropical atlântica também se deslocando até o nordeste. Então toda essa região aqui, ó, com muita umidade. Beleza. E no inverno? Olha a massa polar. No inverno, a massa fria é que mais se destaca. A massa tropical continental, ó, deixa eu vir pra cá assim, ó. A massa tropical continental fica paradinha na dela. A equatorial continental também, não é a dela se movimentar no inverno. Quem se desloca mais? A polar. Aí ela chega até a Amazônia brasileira, provocando dias frios na Amazônia. Esse fenômeno, inclusive, cai muito em concurso. Esse fenômeno é conhecido como friagem. Essa queda brusca na temperatura no norte do país, 10, 12 graus. Mas olha para cá, ó. Eu também tenho a chegada de massa polar no sudeste, em alguns casos no nordeste brasileiro. Então você precisa entender que as massas elas atuam de maneira diferente ao longo do ano. Beleza? Dá tempo de fazer os dois exercícios? Então vamos lá, questão número 1. Em fins de abril de 2015, o vulcão Cabuco, localizado no Chile, 1000 quilômetros ao sul de Santiago, produziu uma gigantesca quantidade de cinzas, que atingiu Buenos Aires, provocando o fechamento dos aeroportos da cidade, Montevidéu e até mesmo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para que essas cinzas chegassem até o Rio Grande do Sul, é mais provável que tenha sido impulsionada pela massa de ar indicada no mapa como polar atlântica. Indicada no mapa, sendo polar atlântica, com a letra. Qual letra representa a massa polar atlântica? Vai lá atuar na Argentina, no sul do país. Cara, eu não tenho nem muito o que dizer. Massa polar atlântica é a única fria. Você viu no desenho anterior, no quadro, que a polar atlântica só pode ser a letra E. Beleza? Próxima questão. Olha só. As principais massas de ar que influenciam o Brasil são: letra A, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. Pode ser. Letra B, massa equatorial pacífica. Lembra que eu brinquei, João? Falei, ó, tem aluno meu que joga Pacífico, Índico. Não é. Qual é o oceano que nos banha? Cara, o Atlântico. Então já elimina a letra B. Massa equatorial pacífica, massa polar ártica. Pô, vem lá do Ártico até aqui? Não. Letra C. Massa equatorial antártica? Não. D. Massa polar continental? Nós só temos uma polar, que é a polar atlântica. Não pode ser letra D. Letra E. Massa equatorial continental? Pode ser. Massa subtropical mediterrânea. Tem massa mediterrânea aqui? Não. Gabarito, então, letra E. Ou letra E, letra A, sem muita enrolação. Para finalizar com chave de ouro, juro que é a última, João, ó. Na terça-feira, dia 15 de setembro de 2009, áreas de instabilidade que se deslocam pelo norte da Argentina devem chegar ao Brasil a partir da tarde e voltam a provocar pancadas de chuva no oeste e norte do Rio Grande do Sul, no centro-oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso. Onde tem-se uma massa de ar quente úmida. O texto acima refere-se à previsão do tempo para o dia, realizada pelo Centro de Previsão do Tempo de Estudo Climático e Estudo Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Beleza. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ih, cara, ficou meio confuso ali, ó. Deixa eu ver. Pô, mas aí será que vai dar o gabarito? Ah, pô, sacanagem. Levando em consideração os dados apresentados, ou seja, uma massa de ar que vai chegar no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa massa vem pelo norte da Argentina. Então, se ela vem lá do sul do país e está chegando até o Mato Grosso, letra A, eu estou falando de uma
Frente Polar Atlântica, principal área de instabilidade da América do Sul meridional, é responsável pelas chuvas previstas no texto. B. Áreas de instabilidades que são geradas por nuvens de desenvolvimento vertical, por isso a previsão de pancadas de chuva. C. Pancadas de chuva são típicas de climas úmidos, muito bem apresentados pelas regiões mencionadas. Deslocamento de ar tropical em direção a leste ou massa de ar quente. Galera, o enunciado fala de uma massa que vai vir da Argentina, provocando chuvas e baixas temperaturas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, uma massa fria e úmida. Massa fria e úmida no sul do país, quem é? É a massa polar atlântica. Gabarito, letra A, mais uma vez. Beleza? Pessoal, vou deixar aqui duas questões para vocês resolverem depois aí com calma. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aqui no comentário. Mandem dúvidas também pra gente nas redes sociais. Compartilhem o material, compartilhem o conteúdo dessa aula que eu acho que vai ajudar muita gente. Beleza? Galera, foi um prazer. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu.